Olá, oitavo ano, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 22 de junho de 2021, a nossa última aula, na terça-feira ainda teremos aula, nossa penúltima aula, que ainda teremos aula na sexta-feira, certo? Então, hoje, nós vamos falar novamente um pouquinho da nossa disciplina de oficina de negócios e depois vamos falar um pouquinho também do nosso conteúdo, da nossa avaliação. Se você ainda não fez o seu trabalho, corre que eu ainda aceito até hoje, certo? Até hoje é terça-feira, você tem aí a sua cartolina, você não vai fazer nada escrito, é só gravar um videozinho entre 5 e 10 minutos, certo? Eu recebi vídeos excelentes, explicações perfeitas, vocês se desenvolveram muito bem. Se você está assistindo, fez o trabalho. Eu sempre dou o retorno de quem faz o vídeo, digo lá que recebi e também parabenizo aí, digo que ficou bom, o que é que precisava melhorar. Então, lembrando que o vídeo ele teria que ter 5 a 10 minutos, certo? Então, quem fez menos de 5 sabe que vai ter uma redução aí na sua nota, porque foi explicado, foi colocado no aplicativo e eu frisei bastante isso, de 5 minutos até o máximo 10 minutos, certo? Então, hoje nós vamos... Primeira coisa que eu quero dizer a vocês é: se vocês estão com atividades no livro pendente, vocês devem atualizar o livro de vocês até o capítulo 4, certo? Quem está com o livro, o capítulo 1, que fala de liderança, o capítulo 2, resiliência, o capítulo 3, avaliando os comportamentos empreendedores, e o capítulo 4, o plano de negócios 1, a oferta. Então, só se você não fez e está com essas atividades do seu livro para atualizar, atualizem, certo? Que já foram conteúdos vistos, em aulas anteriores e já foram cobrados, mas se você por um acaso não fez, você tem aí a aula de hoje para atualizar o seu livro. Então, algumas pessoas não entregaram as atividades, infelizmente ficaram sem nota. As demais que estão entregando as atividades normalmente estão aí adquirindo a sua nota, certo? Então, já recebi muitos trabalhos excelentes, vocês estão de parabéns, mas outras pessoas ainda não entregaram. Então, se por um acaso você tiver alguma dúvida, quiser fazer o seu trabalho hoje e enviar hoje, ainda dá tempo. O nosso trabalho foi sobre o plano de negócios, é isso? O plano de negócios 1, que a gente começou com o quê? A nossa oferta, E, infelizmente, se você não fez, você pode fazer agora. Não vai demorar muito tempo, só vai ficar um pouco apertado, mas você tem que escolher o seu produto, escolher o nome da sua empresa e escolher a logomarca, ou seja, o seu desenho, e fazer tudo isso na cartolina, porque somente a sua cartolina ela vale uma nota de 0 até 3 pontos, Então, de 0 até 3 pontos, a gente está vendo aí a cartolina, certo? Muitos trabalhos eu já recebi, que teve gente que não mandou a foto da cartolina, mas gravou o vídeo e a cartolina tem que estar lá, apareceu lá no vídeo, porque a cartolina é que vai dar uma pontuação de 0 a 3. Outra coisa, vocês não precisam fazer trabalho escrito,
né? Não precisa me mandar nada escrito, nem impresso, nem fazer maquete, nada. Só a sua cartolina e você fazendo a sua explicação. Você tem que aparecer no seu vídeo. Então, infelizmente, algumas pessoas perderam ponto porque gravaram pouco tempo e não apareceram no vídeo, certo? Você tem que aparecer, você é o empresário, você tem que botar lá a sua imagem no vídeo, ok? Então, o plano de negócios 1, que foi a nossa oferta, né? Ele fala que a gente vai escolher o seu produto, vai escolher o nome, que tem que ser um nome fictício, né? Não pode ser nada já existente no mercado de trabalho, e vai fazer o desenho, a sua logomarca. E tudo isso tem que estar apresentado onde? Na cartolina. E eu ainda falei, usem e abusem da criatividade, tanto no cartaz quanto vocês forem falar. Falem o que vocês quiserem em relação à empresa, deixem a criatividade. Eu sei que vocês são muito criativos, sim, para algumas coisas. Então, usem essa criatividade para vocês falarem do seu trabalho, certo? Vocês têm aí os produtos que você pode desenhar. Eu estou falando produto, mas também pode ser serviço, né? Algum tipo de serviço que você queira oferecer. Então, você pode também desenhar os seus produtos, desenhar e pintar na cartolina, ou você pode colar imagens. Então, tudo isso tem que ter na sua cartolina. O nome da sua empresa, certo? O nome fictício, ou seja, o nome que você criou. Tem que ter a logomarca, que é o seu símbolo, né? O logotipo e os produtos, certo? Isso aí tem que chamar atenção bem grande na sua cartolina, ok? Depois, a gente teve o plano de negócios 2, que fala do ambiente, que você vai falar do público, qual o público que você vai vender. Se você está lá explicando, você vai ter que fazer ali a dinâmica, vendendo para o seu público, né? Você pode falar algum dos seus concorrentes e o lugar que você vai filmar aí o seu vídeo, né? Tem que ser um lugar bacana, tanto para você que está gravando, quanto para mim, que você é a sua cliente, que vou estar lhe assistindo. Depois tivemos o plano de negócios 3, que é o funcionamento, certo? Que você, se tiver a participação de alguém, como eu falei, qualquer pessoa que está na sua casa, que queira participar do seu vídeo, também pode. Aí você inclui lá e diz qual é a função dela dentro da sua empresa. Você estabelece aí as tarefas, você organiza, você vai ver todas as suas etapas, você vai ver quais são os preços, tudo isso mais. E o último, que é o plano de negócios 4, que é a parte da comunicação. Essa parte é fundamental, porque é o último plano de negócios, é a última etapa, e também porque é onde você vai desenvolver mais o seu cartaz e o seu diálogo no seu vídeo. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldades para falar, então uma boa oportunidade é você ali falando sozinho para você no seu vídeo. Então, os trabalhos ficaram muito bons. Alguns até se saíram melhor do que se tivessem falando para mim e os demais alunos na sala, porque fica com vergonha, esquece o texto, né? Fica com vergonha da professora, dos colegas, vários motivos. Então, muita gente que não conseguia falar bem, conseguiu gravar vídeos excelentes em casa, porque estava sozinho e conseguiu aí botar a sua imaginação, não é isso? Então, essa última etapa é para você verificar. O nome tem que estar grande, colorido, visível, para que eu possa ver no seu cartaz, né? Você pode usar vários tipos de cores,
vários tipos de imagem, para ilustrações, para que deixe aí a parte bem viva, para que eu possa ver como se fosse um outdoor, né? E você também pode falar aí da parte, né, da comunicação. Pode ser aí através de mídias, jornais, TVs, revistas, internet, né? Como várias pessoas citaram, Facebook, Instagram, endereço de e-mail, né? Telefone para contato, né? A identidade visual, né, da sua empresa, como eu falei, as cores que vocês vão usar, o tamanho, isso é muito importante, né? Outra coisa também, tem pessoas que deram descontos, fizeram promoções, né? Isso. E entre outras coisas que vocês podem avaliar. E no final, vocês vão ter a avaliação, né? Que essa avaliação vai ser feita por mim. Eu vou ser a cliente, né? Que vocês vão estar fazendo a propaganda para mim. Eu vou ser a cliente e depois eu vou dar o retorno do vídeo para vocês, né? O que foi que ficou faltando, o que foi que ficou bom, o que foi que não ficou tão bom assim. Então não se preocupem que eu dou o retorno do vídeo sim, certo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da disciplina de matemática, né? Hoje eu vou dar só algumas dicas. A gente não vai fazer atividades, porque tivemos aí a nossa semana anterior somente de revisão, né? Tivemos revisão na terça, tivemos revisão na quarta, tivemos revisão na sexta, né? E também as aulas anteriores à semana de revisão, que eu passo muito exercício. Você tem os exercícios do seu livro, você tem os exercícios do seu caderno. Então, espero que tenham ajudado. Hoje, a aula de hoje é só dicas, certo? Para ver se você se saiu bem aí na sua avaliação, certo? Se você não entregou o seu trabalho, corre lá que eu ainda recebo até hoje. E se você também não entregou as suas avaliações, corre e entrega lá as avaliações hoje na nossa terça-feira, certo? Então vamos relembrar os nossos conteúdos da avaliação: polinômios, produtos notáveis e fatoração. Polinômios a gente começou a ver na primeira unidade e concluímos na segunda, certo? Então, por isso que eu não coloquei polinômios na primeira unidade, deixei para colocar polinômios na segunda unidade, ok? Então, nós tivemos aí um pouquinho de polinômios, um pouquinho de produtos notáveis e um pouquinho de fatoração. Então, vamos relembrar um pouquinho de cada um, certo? A gente viu aí que polinômios são expressões algébricas, certa? Ou seja, são expressões que possuem partes literais e possuem coeficientes numéricos. Então, os polinômios, eles podem ser chamados de monômios, quando só possuem um único termo, binômio, 2 termos, trinômio, 3 termos, e o próprio nome polinômios, quando tiver 4 ou mais termos, certo? Então, tudo isso daí a gente já observou. Também vimos a diferença, né? Como é que eu sei que é a parte literal e o coeficiente numérico? Se eu tenho 3x, o coeficiente numérico é mais 3 e a parte literal é o nosso x, certo? Lembrando que se tivesse 3x elevado à segunda, o x elevado à segunda também faz parte, né, da parte literal, porque é o expoente da letra e não o expoente do número, certo? Vimos aí as questões de adição e subtração. Quando eu digo polinômios, eu estou envolvendo monômio, binômio, trinômio e o próprio polinômio, certo? Então, na prova de vocês, olha aí, mais uma dica,
na prova de vocês, tem questões para vocês calcularem adição e subtração de polinômios. Então, a gente tem que saber que para adicionar e para subtrair polinômios, as partes literais precisam ser iguais. Se eu tiver x, eu só posso somar com x. Se eu tiver x à terceira, eu só posso somar com x à terceira. Se eu tiver m, eu só posso subtrair por m. Se eu tiver o elevado à quinta, eu só posso subtrair ou somar quando eu tiver o elevado à quinta. E assim por diante. Aí, se você está com sua provinha na mão, ainda observe e não esqueça, adição e subtração de polinômios você só pode resolver se as partes literais forem exatamente iguais. Se você tiver um polinômio qualquer e outro polinômio qualquer e peça para fazer ou a adição ou a subtração, você vai pegar aquelas partes que são iguais, ou seja, x somente com x, y somente com y, j com j, m à terceira com m à terceira. Aí o que é que você vai fazer? Regra de sinais, como eu falei, regra de sinais é para sempre. Se tiver sinais iguais, some e repete o sinal. Se tiver sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do número maior. Então, se eu tiver 2x, eu posso somar com 5y? Não, porque eu não posso somar x com y, porque as letras são diferentes. Mas se fosse multiplicação, eu poderia multiplicar x com y, porque na multiplicação eu não preciso ter as partes literais iguais. Ok? Então, vamos relembrar. Mais e menos, ou seja, adição e subtração de polinômios, a gente precisa separar tudo que é igual. Eu fiz vários exercícios desses na revisão. Tudo que for igual e resolver. Trabalha com os números e a parte literal que é igualzinha, repete. Ou soma os números ou diminui e a parte literal repete. Se tiver parênteses, o primeiro passo é tirar os parênteses. Se tiver um sinal de mais na frente do parênteses, ok, posso tirar o parênteses numa boa. Mas se tiver um sinal de menos na frente de qualquer parênteses, quando eu for tirar o parênteses, eu tenho que trocar o sinal de tudo que está dentro desse parênteses. Se você está vendo um sinal de menos e um parênteses depois dele, não é na frente, tá? Tem um sinal de menos na frente de qualquer parênteses. Então, quando você vai tirar o parênteses, você troca o sinal de tudo que está dentro. O que é mais vira menos e o que é menos vira mais. Então, essa aí é a dica para resolver adição e subtração de polinômios. Então, agora nós vamos ver multiplicação. Como eu já falei, para multiplicar monômio, binômio, trinômio ou polinômio, eu não preciso nem olhar para as partes literais e ver se elas são iguais ou são diferentes. Não preciso. Por quê? Porque a multiplicação eu posso utilizar com qualquer letra, com qualquer número. Dica: jogo de sinais, segunda regra. Sinais iguais, sempre mais. Sinais diferentes, sempre menos. Essa é a segunda regra para você aplicar. Multiplica normal, número com número, letra com letra. Aí, qual é a outra dica? Se tiver a mesma parte literal, o que é que eu faço? Somos expoentes, porque é a regrinha de potência, lembra? Repete a base e somos expoentes. Se tiver x vezes x, repete o x e somos expoente. 1 mais 1, 2.
Se tiver x à terceira vezes x à quinta, repete o x e soma 3 mais 5, 8. Porque na multiplicação a gente repete a base e soma os expoentes. Lembrando que essa é a regrinha da multiplicação. E quando for na divisão, o que acontece? A gente utiliza a segunda regra normalmente. Sinais iguais é sempre mais, sinais diferentes é sempre menos. Só que na divisão, quando as partes literais são iguais, a gente diminui os expoentes, né? Porque vem daquela regrinha de potência que vocês já aprenderam lá no 6º ano, no 7º e revemos no 8º. Repete a base e diminui os expoentes. Isso mesmo a gente vai fazer com divisão. Divide os números normais. Se tem 10x à terceira dividido por 5x, 10 dividido para 5, 2. Se eu tenho x à terceira e tenho x que tem um expoente, é só diminuir, ó. 3 tira 1, fica 2. Então eu boto lá x à segunda. Se as letras forem iguais, eu diminuo os expoentes. Mas se as letras forem diferentes, o que é que eu faço? Apenas repete, certo? Então, temos aí a divisão de polinômios por polinômios, que é aquela divisão um pouco mais complexa que vocês viram na revisão, onde a gente tem o dividendo, que é o número começo, o nosso símbolo da chave onde fica o divisor, o quociente que fica abaixo do divisor e o resto da nossa continha, só que nós vamos ter um resultado, tanto o quociente como o resto pode ser ali ou um monômio, ou um binômio, ou um trinômio, ou um polinômio. Então, se essas dicas lhe ajudarem, você ainda estão com a avaliação, ok. Se você já entregou as avaliações, tudo bem. Se não, você corre para entregar juntamente com o seu vídeo, ok? Uma ótima terça-feira a todos e nós voltamos aí na sexta-feira dando algumas dicas sobre produtos notáveis e sobre fatoração. Até a nossa próxima aula e boa aula a todos!